Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui na nossa web rádio Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 30 minutos, manhã de sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero em nome do Senhor Jesus. E estamos começando mais um dia diante do Senhor. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E se você chegou até este dia, é porque o Senhor tem derramado da sua misericórdia sobre a sua vida. Amém? E eu sou o pastor Dimas Pimentel, estamos aqui mais uma vez, ao vivo, trazendo para vocês uma porção da palavra de Deus com a reflexão para o dia de hoje. Nosso projeto para os próximos dias, começamos ontem, é sobre os milagres de Jesus. Ontem nós falamos do primeiro milagre, que foi a transformação da água em vinho. Hoje nós vamos falar do segundo milagre, que foi a cura do filho de um oficial. Esse texto está ali em João, capítulo 4, versículos 46 ao 54. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus por mais um dia de vida. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Em Tuas mãos, Senhor, colocamos as nossas vidas e queremos estar como criatura nas mãos do Criador. Obrigado, Deus, por mais um dia, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que os nossos dias sejam abençoados, alegres e prósperos, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, meu irmão, minha irmã. A cura do oficial, aliás, do filho de um oficial romano. Esse texto está ali em João, capítulo 4, versículos 46 ao 54, que diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera o vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não vides sinais e prodígios, de modo algum ou de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentia melhor. E informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E com isto ele reconheceu, o pai reconheceu ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que está me acompanhando agora, ouvinte, amigo, a Bíblia se resume à fala de Jesus. No Velho Testamento havia a promessa da vinda do Messias. No Novo Testamento apresenta o cumprimento da vinda do Messias e todos esperamos, agora, hoje, a sua segunda vinda, quando ele restaurará todas as suas coisas ao seu estado original. Porque Jesus é o principal conteúdo da Bíblia, deste livro sagrado, desse texto sagrado. Ele é o principal conteúdo. Sem Jesus, a Bíblia não teria sentido. Porque Jesus é o Novo Testamento, é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então essa passagem fala de que Jesus retornou a Canaã da Galiléia, onde transformou água em vinho. Encontra um homem com um filho doente à beira da morte. Jesus sabia que
Aquele homem precisaria ver algo acontecer para crer. O homem clamou que ele fosse lá na casa dele fazer seu filho voltar à vida. E Jesus declara que a cura do filho, do seu filho, do filho daquele oficial, estava curado. E quando aquele homem chega em casa, ele vê o filho curado, ele pergunta que horas aconteceu. Os servos dizem exatamente a hora 7ª de ontem. E aquele homem se lembra que foi exatamente o horário que Jesus falou com ele: vai para casa que teu filho vive. Então essa mensagem conclui que a salvação daquela família toda, né, houve ali. Jesus conseguiu salvar toda a família. Então Jesus nos ensina algumas lições muito preciosas nesse texto. E é por isso que nós vamos refletir agora sobre as informações preciosas. Podemos perguntar que lições que aprendemos na cura do filho do oficial romano. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Jesus se serve de meios diversos para realizar sua vontade. Quando ele fez o seu primeiro milagre, ele usou uma falta de vinho para que ali manifestasse a sua glória. Aqui no versículo 46 diz que ele se dirigiu de novo a Caná da Galileia, onde fizera água em vinho. Aqui ele usou a enfermidade para que seu poder fosse apresentado às pessoas. Jesus apresenta o seu poder de várias maneiras, várias formas, para que o homem possa crer nele. O texto diz que havia ali o filho, havia o oficial de um rei que estava com seu filho à beira da morte, morrendo, lá em Cafarnaum. Então, nesse texto, nós observamos que Jesus usou homens para divulgar o seu nome e as suas maravilhas, para apresentar os seus milagres às nações. Jesus nos usa para falarmos das coisas do reino. Outro ponto que aprendemos aqui é que Jesus é o único que pode ajudar o ser humano nas suas necessidades. Existem ajudas que tem só sobrenatural para alcançar o êxito, o objetivo. Determinadas ajudas que se apresentam, mas que não se concretizam, é porque aquele que quer ajudar não tem um poder sobrenatural. Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas. O homem precisa buscar solução onde pode achar, ou seja, naquele que tem todo o poder. Então eu preciso buscar ajuda onde eu sei que eu posso achar. Onde? Em Jesus, em Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. E aquele oficial do rei, ele indo até Jesus, ele achou a solução certa. Então aquele homem foi ter com Jesus. E quando ele clamou a Jesus, ele recebeu a resposta certa. Muitos querem respostas de homens, mas não querem respostas de Deus. Muitos buscam homens, poucos buscam a Deus. Homens não fazem milagres. Quem faz milagres é Deus. Aqui no versículo 49, diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Então, ele teve a perseverança na busca. E a perseverança na busca alcança a vitória buscada.
A Bíblia diz assim: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. O homem precisa crer na fonte onde está buscando a solução. Eu preciso crer que nesse poço tem água para saciar minha sede. E se eu creio que nesse poço tem água para saciar minha sede, eu vou buscar água ali. Então o homem precisa crer na fonte onde está buscando. Ou seja, a pessoa de Jesus era esta fonte, a pessoa de Jesus é esta fonte. Na parte B do versículo 50 até o versículo 53 diz assim: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E já quando ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro e lhe anunciou que o seu filho vivia. Então o oficial do rei indagou deles e perguntou a que horas o filho se sentira melhor. E informaram a ele: ontem, a hora 7ª, a febre deixou. E com isso, aquele homem reconheceu ser aquela precisamente a hora em que Jesus disse a ele: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. O homem creu na palavra que saiu da boca de Jesus. Precisamos crer no que a palavra de Deus nos revela. Precisamos crer no que a palavra de Deus nos mostra, nos fala. Você precisa crer antes de ver e não ver para crer. O homem creu na palavra e partiu. E foi. Então, precisa crer que as suas vitórias vêm do Senhor. Malaquias 4:2 diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aquele que busca a justiça de homens, busca uma justiça falha. Aquele que idolatra homens, apresenta uma adoração falsa ao Senhor. Nós não temos que idolatrar homens, temos que admirar, respeitar, mas adorar somente a Deus. Precisa crer que as suas vitórias vêm do Senhor. Agradeça a Deus. Em tudo, dai graça. Quero abrir um espaço, mandar um abraço para o meu amigo, meu vizinho, meu irmão Flávio. Que Deus abençoe, meu querido. Abençoe sua esposa, seus filhos, todos que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Então precisa crer que as suas vitórias vêm do Senhor. E quando aquele homem já descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho vivia, aí ali ele indagou. Indagou dos seus servos. A que hora é que o seu filho se sentia melhor? E informaram a ele: ontem, a hora 7ª, a febre deixou. Foi quando ele reconheceu ser exatamente aquela hora em que Jesus falou para ele: teu filho vive. Então você precisa crer e proclamar esta crença para os seus familiares. No versículo 3, no final, diz: e creu ele e toda a sua casa. A Bíblia tem uma promessa para mim e para você. Quando nos diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, ele conhece o coração do ser humano por completo. Ele conhece. Quando ele falou no início do texto ali, dizendo: então Jesus lhe disse: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum creres. Hoje nós temos pessoas assim ainda dentro da igreja. Muita gente. Se não vê sinal, não crê. E se conforma, não crê nem na oração que ele faz. Nós temos pessoas que não crê nem na oração que faz.
principalmente crê a quem ele está orando. São pessoas que não se converteram, que só crê depois que vê os sinais, e mesmo assim é uma fé temporária. Jesus, ele conhece as fraquezas do nosso coração e é ele que nos faz forte. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10 diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Jesus conhece os nossos pecados ocultos no nosso coração, mas ele nos perdoa. Porque é ele mesmo que nos fortalece para não andarmos naquele pecado. O Salmo 19, versículo 12 nos diz: Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então Jesus conhece os nossos pecados ocultos do nosso coração e é ele mesmo que nos perdoa, porque é ele que nos fortalece para nos tirar daquele caminho de pecado. Jesus conhece os nossos temores, os temores do nosso coração, e é ele quem nos faz corajoso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 20, versículo 17, nos diz que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos... As 2 Crônicas, né? 2 Crônicas 21 a 17, nos diz que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria. Grande multidão vem contra você. Sabe? Então, no versículo 9 diz: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Meu irmão, é Deus quem nos livra naquele dia. É Deus quem te guarda, mais ninguém. Deus é o teu grande protetor. É Deus quem te visita nas horas da angústia. Então, dessa mensagem, é dessa mensagem que extraímos aqui de João 4, versículos 46 e 54, trouxe algumas lições de reflexões para as nossas vidas. Eu lendo isso aqui, esses dias estava preparando esse material, eu falei, puxa vida, muitas lições saíram da cura desse filho do oficial de um rei, desse segundo milagre que Jesus realizou. A primeira lição é que Jesus se serve de meios diversos para realizar a sua vontade nas nossas vidas. Muitas vezes o homem não vê. Sabe? Jesus usou a falta de vinho para que ali manifestasse a sua glória. Usou uma enfermidade para que seu poder fosse apresentado às pessoas. E usou homens para divulgar o seu nome e as suas maravilhas. A segunda lição é que Jesus é o único que pode ajudar o ser humano em suas necessidades mais difíceis, mais severas. O homem precisa buscar solução onde pode achar. Crê na fonte onde está buscando a solução. Crê antes de ver e não vê para crer. Crê que suas vitórias vêm do Senhor. Crê e proclamar esta crença para os seus familiares. Ele só encontra a solução na pessoa de Jesus.
A terceira lição é que Jesus conhece o coração do ser humano por completo. Jesus conhece as fraquezas do nosso coração. Ele nos faz forte, conhece os nossos pecados ocultos que estão no nosso coração. Ele nos perdoa. Ele conhece nossos temores, os temores do nosso coração, e Ele nos faz corajoso. Jesus nos fortalece para vencermos o pecado. Então que seu encontro com Jesus diário seja aquele momento em que você se fortalece para garantir a sua salvação e para vencer o pecado que bate a porta todos os dias. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ouvinte. Jesus é a nossa fortaleza. Ele é o nosso escudo bem presente na hora da angústia. Quando a tentação bate a porta, deixe que Jesus te fortaleça. O texto diz que Jesus fala assim, eis que bato a porta. Aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer estar dentro do nosso coração, para quando Satanás bater a porta com pecado, Jesus abra a porta do coração e diga, este coração está ocupado. Não tem vaga, não tem espaço para o pecado. Então, se fortaleça, esteja nas mãos do Senhor. Deixa Deus administrar a tua vida. Deixa Deus administrar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, lhe dê uma sexta-feira alegre, abençoada e próspera, e lhe dê um final de semana abençoado em nome de Jesus. E para você que está com